Aqui estamos para falar sobre o último aspecto dessa série do fruto do Espírito Santo. Esse último aspecto, meu irmão, que é tão importante para a nossa vida cristã. O domínio próprio, ou também chamado temperança. Mas antes, clica nesse botão aqui embaixo de inscrever-se para você não perder os próximos vídeos que virão depois dessa série, que eu creio que vão abençoar poderosamente a sua e a minha vida. E não deixe de ativar o sininho para receber as notificações desses vídeos, amém? Então, o domínio próprio ou temperança, como o próprio nome já diz, é aquela virtude em que a gente tem o autocontrole, a gente renuncia àquilo que a gente vê que não é bom, aquilo que a gente vê que não é o correto, tudo com base na palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro da vida, meu irmão, e ela nos guia ao caminho da verdade, ao caminho da justiça. Quando a gente está diante de uma situação em que a gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa ter um certo limite para com aquilo que a gente tem que fazer, dizer, pensar. Então tudo isso está envolvido no domínio próprio, tudo isso está envolvido no autocontrole. A gente renuncia às nossas próprias vontades em certas situações, a gente renuncia aos nossos desejos que vêm do coração, porque a gente sabe que o coração é enganoso, que o coração pode nos distrair das coisas de Deus e focar naquilo que está no mundo, focar naquilo que está diante dos nossos olhos físicos, e a gente tem que ter um domínio próprio para a gente não cair em tentação, para a gente não falar mais do que deve, para a gente não pensar de uma forma errada com relação às outras pessoas, a gente não julgar as outras pessoas de uma forma injusta. Então tudo isso está ligado ao domínio próprio, à temperança, meu irmão. E isso é uma virtude. E a virtude é o quê? É a inclinação para as coisas boas. É a gente ser inclinado para fazer o bem. O significado de virtude é esse. Para demonstrar isso, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, que o título é A Prática das Virtudes Cristãs, diz assim: E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, toda a atenção. Ser diligente é a pessoa ser prudente, é a pessoa estar sempre observando a si mesmo, é a pessoa estar sempre cuidando daquilo que está fazendo, daquilo que tem que fazer. E a gente tem que ser diligente na nossa vida com Deus. A gente não pode deixar brecha para o diabo, a gente não pode deixar de acontecer situações que nos faça cair em tentação. Então precisamos ser prudentes, temos que a todo tempo estar vigiando e orando. Essa é a direção que a palavra de Deus nos dá: vigiar e orar para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente tem que buscar em Deus o nosso sustento. Precisamos buscar através do Espírito Santo a segurança que a gente precisa, porque ele é o espírito de sabedoria. Então se a gente carece de sabedoria, como eu já vim falando aqui nos vídeos, é só a gente pedir sabedoria, porque a sabedoria ela vai nos guiar em tudo que a gente precisa fazer conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. Então voltando aqui, ele diz: pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé, olha só, acrescentai à vossa fé a virtude. Como eu já falei aqui, virtude é inclinação. Para onde a gente se inclina? Se a gente é uma boa pessoa, né, a gente tem virtudes que faz o bem, não só para nós mesmos, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então é uma qualidade moral do nosso interior. Então ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, acrescente a virtude, acrescente a essa inclinação o conhecimento. O conhecimento do quê? Da palavra de Deus. É o conhecimento do próprio Senhor Jesus, o conhecimento dos mandamentos de Deus, os conhecimentos da direção do Espírito Santo. Então a gente precisa, na nossa vida cristã, quando a gente de fato se entrega verdadeiramente, todos os dias a gente tem que estar se policiando, todos os dias a gente tem que estar
estar observando a nós mesmos, o que entra na nossa cabeça, o que entra no nosso pensamento, o que sai pela nossa boca. É por isso que é importante, meu irmão, todos os dias, no início do dia e principalmente no fim, a gente se colocar diante de Deus antes de dormir, fazer uma oração e buscar o entendimento, buscar pensar em tudo aquilo que a gente fez durante o dia, tudo aquilo que a gente falou durante o dia e colocar diante de Deus. Meu Deus, esquadrinha o meu coração, coloca diante de mim aquilo que eu preciso saber, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu pensei alguma coisa errada sobre alguém, se eu falei mal de alguém em algum momento. Tem misericórdia de mim, perdoa-me, Senhor, e buscar arrependimento. Todos os dias a gente tem que estar se limpando, meu irmão. Todos os dias a gente tem que estar se analisando, porque a nossa carne é fraca, infelizmente, mas a gente não vive pela carne, a gente vive para Cristo. Mas infelizmente a gente ainda tá nessa carne, a gente tá vivo ainda nesse mundo, infelizmente, né? Mas para honra e glória do Senhor, está chegando perto do dia da gente finalmente viver em espírito, em verdade, com o nosso Senhor Jesus. E é por isso, meu irmão, é por isso que a dica, a direção que o Espírito Santo dá aqui através de Pedro é essa: acrescente a vossa fé, a nossa fé. A gente tem que acrescentar a virtude, ou seja, a inclinação para as coisas de Deus, e a gente acrescentar ainda a essa virtude o conhecimento da palavra, porque é através do conhecimento, a gente saber o que é o correto, a gente saber a vontade de Deus, então a gente vai buscar o quê? Seguir essa vontade. Então ele continua: acrescentai a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança ou domínio próprio. Então a gente tem que acrescentar a esse conhecimento aquilo que o Espírito Santo coloca dentro da gente através da palavra de Deus. A gente tem que acrescentar a temperança. Muitas vezes é difícil, mas é aquilo que eu venho sempre falando aqui nos vídeos, que o fruto do Espírito Santo, para quem recebe o Espírito Santo, tá aqui dentro, mas a gente tem que buscar aperfeiçoar, assim como a gente tem uma habilidade que a gente precisa aperfeiçoar, a gente precisa ficar fazendo várias vezes para se tornar hábil para fazer aquilo dali. Então a mesma coisa no fruto do Espírito Santo, tem coisas que a gente consegue fazer melhor, né? A gente transmite o amor, por exemplo, que foi o primeiro aspecto do fruto. Eu vou deixar todos os vídeos na última tela desse vídeo aqui. Se você ainda não viu os vídeos que eu já fiz sobre o fruto do Espírito Santo, quando terminar esse vídeo você vai ter a última tela, uma playlist completa para você fazer uma maratona aí e ver todos os aspectos do fruto do Espírito Santo. Mas a questão é essa, meu irmão, a gente tá buscando todos os dias aperfeiçoar esses aspectos na nossa vida. Por exemplo, o aspecto anterior, que foi a mansidão, né? Falei um pouco aqui que no início e até hoje eu não me considero uma pessoa tão mansa, porque vem situações em que meio que estressam a gente, né? E todo mundo passa por isso. Mas eu falei sobre o que é de fato a mansidão, que é a humildade, né? Eu falo um pouco mais no vídeo anterior, então depois desse vídeo passa lá e assiste, amém? Então é uma coisa que a gente tem que estar aperfeiçoando, né? Todos os dias a gente tem que estar firmado em espírito e em verdade para a gente buscar fazer o melhor que a gente puder, porque somos falhos, cada um de nós temos falhas e carecemos da misericórdia do Pai, carecemos da misericórdia de Deus para que a gente permaneça firme na fé. Então ele continua dizendo: e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência. As traduções está como perseverança. A perseverança de continuar. O que é a perseverança? É a gente ficar firme, perseverar até o fim, a gente não desistir, a gente permanecer naquele caminho até conquistar a vitória e a salvação, meu irmão, para todos nós. É isso aí, é a perseverança, é a gente continuar nessa guerra, nessa luta até o fim, até a gente receber a coroa da vida, até a gente um dia estar lá com o Senhor Jesus, enfim, com os nossos irmãos. É a gente manter esse pensamento todos os dias na nossa mente, é a gente buscar pensar no céu a cada dia e através desse pensamento, dessa diligência que a gente baseia a nossa vida, a gente vai buscar se manter
manter em santidade, a gente vai buscar permanecer firme na fé, ou seja, a gente vai estar sendo prudente, sendo diligente na nossa salvação, que é o mais importante de tudo, meu irmão. A obra de Deus, a evangelização, o alcance de almas para Jesus é muito importante, mas acima disso tudo, meu irmão, acima de tudo isso, a nossa salvação é essencial, é aquilo que a gente precisa tomar conta muito mais além do que o resto. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Está escrito, o próprio Senhor Jesus diz isso. Então a gente tem que buscar pela nossa alma em primeiro lugar, pela nossa intimidade com Deus, pela nossa comunhão com o Pai, porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. O Senhor Jesus declarou isso, está escrito, e de fato Ele é o Senhor da obra. Nós somos apenas um instrumento que Ele toma em suas mãos para alcançar aqueles que estão precisando, mas acima de tudo, esse instrumento aqui precisa estar limpo, esse instrumento precisa estar purificado para que o autor da criação se utilize desse instrumento, nos pegue nas mãos e nos guie a alcançar outros, a permanecer na fé, a fazer a obra do Senhor. Amém? Nessa terra, materializar a obra de Deus nessa terra, assim como o Senhor Jesus veio fazer quando Ele chegou até aqui. Então, continuando, ele diz, né, a perseverança, a gente colocar na temperança a perseverança, e a perseverança a piedade, meu irmão. A piedade, ela tem como significado, ela é uma virtude que nos possibilita dedicar a Deus o culto que Ele merece. A gente ter dentro de nós o entendimento, o conhecimento, a sabedoria de que Deus é soberano, de que Deus é todo poderoso, e a gente dedicar de todo o nosso coração esse reconhecimento, esse amor por Deus, sabendo que Ele é Deus, sabendo que Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor da glória, e que Ele é o único digno de receber toda glória, toda majestade, toda honra. O Senhor Jesus é o único digno de receber a nossa alma, de nos salvar, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. E lá em Apocalipse diz que Ele é o único digno de abrir o livro da vida. É Ele que escreve o nosso nome no livro da vida, porque Ele é digno disso. Deus, Ele deu autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra para Jesus. É por isso que a gente buscar o nome de Jesus para a nossa vida, a gente buscar uma cura, uma libertação em nome do Senhor Jesus, com fé no nome de Jesus, a gente alcança, a gente consegue, porque o nome de Jesus tem poder, tem autoridade sobre o mal, tem autoridade sobre tudo, porque Ele é Senhor, porque Ele venceu. É isso daí, a piedade é a gente dedicar a Deus, a Jesus, o culto que Ele merece, o culto racional que venha de dentro de nós, não algo religioso, não algo repetitivo, mas sim tudo que sai daqui de dentro, tudo que vem daqui de dentro, a gente dedicar ao Pai, a gente se colocar diante dele todos os dias, dedicar a glória que Ele merece. E a piedade, o amor ou fraternidade, que está ligado ao nosso amor ao próximo, a gente enxergar o próximo como a nós mesmos, a gente vê o nosso irmão como se fosse nós mesmos. Então, e ele continua, e a fraternidade, o amor. Você tá vendo? E esse amor aqui é um amor sacrificial, é o amor que provém do Pai, que provém do próprio Deus. É o amor que eu falei lá, que é o primeiro aspecto do fruto do Espírito Santo. Então, a gente vê nessa passagem, são práticas, como o título diz, a prática das virtudes cristãs. E isso deve regir a nossa vida com Deus, isso deve nos guiar ao
o caminho da eternidade. Entre tantas outras coisas que a palavra de Deus nos dá como nutriente, porque a palavra de Deus é o nosso pão diário. A gente tem que estar sempre meditando, sempre buscando o conhecimento do Pai, o conhecimento de Deus, porque a palavra de Deus é a mente de Cristo, o Espírito Santo é a mente de Cristo, e tudo isso está ligado. A gente tem que estar sempre buscando cada vez mais a gente se preencher da palavra, porque isso, meu irmão, isso faz uma diferença muito grande para aqueles que estão nesse mundo vivendo o próprio inferno. Eu sei que o inferno é muito pior do que esse mundo, mas tem pessoas por aí que estão vivendo assim, nas últimas. Por quê? Porque ainda não conheceram a vida. Estão vivendo a morte em vida, porque ainda dentro de si a alma está vazia. A alma precisa ser preenchida, e só quem pode preencher a alma é Jesus, porque a nossa alma é eterna, ela carece daquilo que é eterno. Então o ser humano, enganado pelas coisas desse mundo, pelo próprio diabo que jaz nessa terra, cega o entendimento das pessoas para que elas apenas busquem prazeres carnais, satisfazer suas vontades, seus desejos, e muitas acabam no fundo do poço, porque essa é o resultado do ser humano fazer a própria vontade. É por isso que o domínio próprio, no fim das contas, o domínio próprio é o último aspecto do fruto do Espírito Santo. Por quê? Porque às vezes a gente vê, né, que como sendo o último aspecto, eu acho que tem que dar uma atenção maior para isso. Domínio próprio, a gente saber dos nossos limites, a gente ter um entendimento para agir de forma prudente. E somente o Espírito Santo pode nos dar isso. A gente se limitar, né? A gente não exagerar em certas coisas, em certas palavras, em certas atitudes. É justamente isso que a gente precisa fazer na nossa vida com Deus. Então espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha abençoado a sua vida, tenha fechado com chave de ouro essa série do fruto do Espírito Santo. Os próximos vídeos eu vou deixar o Espírito Santo guiar para a honra e glória do santo nome do nosso Senhor Jesus. Então, Deus abençoe a sua vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas possam receber essas virtudes dentro de si. E a busca do Espírito Santo, que é a coisa mais importante que a gente tem que manter na nossa vida, meu irmão. A gente perseverar na fé, a gente continuar lutando até o último dia da nossa vida nesse mundo. E é isso que a palavra de Deus nos dá. Pedro, ele diz isso no versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o objetivo, esse é o nosso alvo. Ele tem que continuar sendo sempre esse, o alvo da nossa existência. Deus abençoe.